Olá, meu nome é André Lessa, sou médico infectologista e atendo aqui no Multicentro da Liberdade. Estamos vivendo no nosso estado, no nosso Brasil, muitos lugares, um período de epidemia da infecção pelo vírus da dengue. Então precisamos estar atentos aos principais sinais e sintomas dessa doença. É importante dizer que a dengue é uma doença que pode evoluir de forma grave. E por quê? É um vírus que em sua fisiopatologia, ele ataca os vasos sanguíneos, determinando inflamação e fragilidade nos vasos sanguíneos. Isso vai ocasionar com que a pessoa perca líquido do intravascular, que é dentro da circulação sanguínea, para o extravascular, que é no espaço entre as células. Essa perda de líquido pode gerar o que a gente chama de hipotensão. Então, é essa hipotensão que vai causar as complicações. Se você inicia um quadro de febre, essa febre é abrupta, geralmente é uma febre alta, maior do que 38 graus, e caracteristicamente ela apresenta um quadro de dor muscular. Então, a mialgia é até conhecida popularmente como febre quebra-ossos, que o paciente acometido pela dengue vai sentir muita dor muscular, uma fraqueza muscular, artralgia, que são dores articulares, dor de cabeça, caracteristicamente aquela dor retroorbitária perto dos olhos, e pode apresentar também, numa evolução da doença, um quadro de vermelhidão pelo corpo, que a gente chama de exantema. Pode ocorrer também petequias, que são a visualização de sangramentos na pele. Essa petequia ela pode ser tanto espontânea, no qual a pessoa, pela fragilidade capilar, vai apresentar pontinhos vermelhados, arroxeados na pele, ou então pode ser induzido por um teste diagnóstico que é a prova do laço, no qual é insuflado um manguito de medição da pressão arterial e vai ser visualizado ali no antebraço também pontos de sangramento. Então nós temos vírus que predominantemente causam sintomas respiratórios, dentre eles é o COVID, adenovírus, vírus sincicial respiratório. Nós temos vírus que atacam predominantemente causando sintomas gastrointestinais, então o coxsackie-vírus, enterovírus em geral. A dengue, predominantemente, ela não vai causar sintomas respiratórios. Então, se você tem um quadro gripal com sintomas de tosse, coriza, isso ajuda a diferenciar a dengue desses vírus respiratórios. Obviamente, a pessoa pode manifestar infecções por dois vírus diferentes. Então, isso pode acontecer. A febre da dengue é uma febre abrupta, alta, e ela vai se manter por mais de 2 dias. Então, se a pessoa tem febre apenas um dia, provavelmente não é dengue. Se ela se mantém por mais de 2 dias, é sim dengue. Então, é importante essas características, embora, infelizmente, às vezes, essas infecções virais, elas podem sim interpor os seus sintomas, causando confusão diagnóstica. Nós temos 4 sorotipos, então dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. A pessoa que pega o vírus mais de uma vez, por sorotipos diferentes, ela tem uma tendência a maior gravidade. E por que isso acontece? Bem, existem teorias que provam isso, que na verdade decorre da não efetividade do mecanismo imunológico. E como isso acontece? Quando a gente adquire alguma infecção, nós produzimos anticorpos contra essa infecção, tá? No caso da dengue, esses anticorpos, quando você adquire um outro sorotipo diferente do anterior, essa produção de anticorpos, ela não é efetiva em localizar o vírus, que a gente chama de opsonizar o vírus, e estimular uma resposta imune do macrófago de forma efetiva. Então, ao invés de matar o vírus, isso vai proporcionar uma facilidade da entrada do vírus nas nossas células de defesa, fazendo com que ele se multiplique mais rapidamente e de forma mais agressiva.
Então, é por isso que, geralmente, quando você tem uma infecção por um sorotipo diferente, você tem uma maior gravidade, porque você tem uma maior viremia, uma maior quantidade de vírus no seu corpo. Isso vai ocasionar uma resposta inflamatória ainda mais exacerbada e um quadro clínico muito mais grave. Da dengue nós já sabemos que circula no Brasil e na América Latina 4 sorotipos de dengue. O dengue é um flavivírus, está dentro da mesma família da febre amarela, certo? Da zika, diferente da chikungunya, que é uma outra família. Então, é uma virose sistêmica. A probabilidade de evolução de maneira grave está no fato da pessoa que já teve a infecção por um dos sorotipos adquirir uma nova infecção por um sorotipo diferente. Então, se for o mesmo sorotipo, provavelmente ela vai ter uma infecção mais benigna, por conta que o organismo já está preparado para agir imunologicamente contra aquele vírus. Mas se for um dos outros sorotipos, então se a pessoa se infectou pelo sorotipo 1 e adquiriu o sorotipo 2, 3 ou 4, ela vai ter um risco maior de evolução de forma desfavorável. O ideal na suspeita dessa sintomatologia clínica é buscar o atendimento médico, tá? Então, nós temos, além da sintomatologia clínica, os sinais e sintomas, nós temos exames laboratoriais que podem detectar o vírus da dengue. E quais são eles? No início da infecção, nós temos os exames que detectam diretamente o vírus, tá? Que é o RT-PCR, que é feito no sangue. O nosso laboratório central da Bahia tem um painel, ele consegue detectar tanto zika, quanto dengue, quanto chikungunya, tá? É importante dizer que o RT-PCR ele vai diagnosticar até o 5º dia, que é o período em que no sangue você ainda tem uma quantidade de vírus, uma viremia que possibilita a visualização do vírus ali. A partir do 6º dia, essa quantidade de vírus no sangue ela cai, e você começa a produzir anticorpos contra aquele vírus. Então, a partir do 6º dia, nós solicitamos o IgM para a dengue, que também pode ser solicitado depender da suspeita clínica para as outras arboviroses. Então, a partir do 6º dia, nós temos a sorologia, o IgM. Tá? Nós temos também um exame de antígeno viral, que chama o NS1. Ele tem uma sensibilidade, ou seja, uma capacidade de detecção mais baixa do que o RT-PCR, mas ele também pode ser solicitado até o 5º dia, mas ele tem uma sensibilidade maior até o 3º dia de início dos sintomas. Para tratamento, precisamos hidratar, então, consumir bastante líquido, no caso dos adultos, 60 ml por quilo por dia. Então, isso vai dar uma quantidade de líquido bem grande. Então, não é apenas tomar líquido se tiver sede, não. Aquilo dali vai ser um tratamento e deve se manter tomando bastante líquido, caso você não evolua de alguma forma grave ou com algum daqueles sinais de alarme que eu falei. Então, vômitos persistentes, dor abdominal, hipotensão postural, né, que é aquela queda de pressão quando se levanta, ou sangramentos, certo? Então, assim, se você não se manifestar de forma grave, você mantém essa hidratação em casa até 48 horas após a febre ceder. Se você se manifestar de uma forma grave, né, você precisa imediatamente, isso é inquestionável, buscar o serviço de saúde, porque você vai necessitar de internação hospitalar. Tá? É importante ir para a unidade de saúde na suspeita, em qualquer suspeita de dengue, porque lá vai ser feito o diagnóstico através desses exames que eu te falei, mas também já vai ser instituída essa terapia e o médico vai te orientar caso você seja uma pessoa sem comorbidades, uma pessoa jovem, sem outros problemas de saúde, e não tiver, o que eu falei, de sinais de alarme, sinais de gravidade, você vai permanecer se hidratando em casa e depois ele vai reagendar uma reavaliação em até 5 dias, ou se você se manifestar sinais de alarme, para uma nova consulta e solicitação de exames. Caso você for um paciente que tenha mais de 65 anos, tenha alguma comorbidade grave, doença autoimune, hipertensão arterial, diabetes descompensada, enfim, você vai ser submetido
há uma observação, solicitado o exame de sangue, principalmente para a visualização de hemoconcentração, que vai dizer se você está perdendo líquido ou não, e a partir desse resultado de exame você vai ser encaminhado ou para internação hospitalar ou vai receber alta para hidratação oral em casa. Não podemos usar, principalmente numa suspeita de dengue, uma suspeita inicial, anti-inflamatórios não esteroidais. Então são os anti-inflamatórios, né? Ibuprofeno, cetoprofeno, porque eles aumentam a chance de um sangramento e uma suspeita clínica de uma doença que pode vir a causar sangramento. E não utilizar os anti-inflamatórios, porque pode trazer risco, aumento de risco de sangramento e agravar o quadro da dengue. Aqueles que estão mais em risco para a evolução, para formas graves da infecção pelo vírus da dengue, são aquelas pessoas idosas. Então, geralmente, idosas mais extremas são aquelas que têm mais risco, certo? E, na verdade, os extremos da vida. Então, aqueles lactentes, né, abaixo de 2 anos, aqueles mais jovens ainda, abaixo de 2 meses, são aqueles que estão mais risco de evoluir de forma desfavorável. Então, os extremos de idade, mas não só isso, né? Aquelas pessoas que têm doenças crônicas, então, diabetes mellitus, hipertensão arterial, pessoas que têm doença renal crônica ocasionada pela hipertensão ou pela diabetes, também outras doenças autoimunes, então, pessoas que têm doenças inflamatórias crônicas, doenças autoimunes, como o lúpus, e também aqueles pacientes oncológicos. Então, os pacientes que têm comorbidades e os extremos de idade são aquelas pessoas que estão mais em risco de evolução para formas graves da dengue. E por isso devem ser acompanhados pelo Serviço de Saúde de forma mais atenta. Adicionalmente, hoje nós temos a ferramenta da vacina, uma vacina segura, uma vacina eficaz, que pode ser utilizada em pessoas jovens, crianças até a faixa etária de 60 anos de idade. Então temos estudos após essa faixa etária, que ela é eficaz contra a infecção pela dengue e é muito segura. Então nós temos adicionalmente esse método de prevenção, no qual estamos em vias de ampliar a sua cobertura para toda a população.